Olá pessoal, vamos então discutir um pouquinho do que vai acontecer na semana 1. Semana 1, primeiro encontro, conjuntos numéricos 1. Pega então na sua apostila, em algum lugar que você vai encontrar esse índice. São duas colunas, olha a figura aí, são duas colunas, uma da esquerda, uma da direita, cada qual com um papo que teremos agora. Vamos lá. A coluna da esquerda, o nome técnico, soma e subtração. Está associada a conjuntos numéricos, nem toda operação é definida dentro dos conjuntos numéricos de uma forma geral. Né? Se você pensar no conjuntos naturais, você não consegue subtrair 2 menos 5, embora você tenha dois números naturais. Porque o resultado cairia fora do conjunto dos números naturais, seria um número negativo. Né? Então essas operações básicas elas estão definidas à medida que você avança. A divisão ela vem do conjunto dos racionais, a gente vai falar de divisão. Então, para soma e subtração, para treinar isso, e é a competência 1 que vem recolhendo aí essas operações básicas como uma de suas habilidades, tem muito mais dentro dessa competência 1, tá? O que vai acontecer na parte de tabela de substituição, para soma e subtração? O que rola? A alternativa que nós temos aqui é tornar isso quase como uma brincadeira. Acreditem, se você se esforçar, vai ser até divertido, tá? Nós teremos uma linguagem, por exemplo, como o troco do feirante, que é um jeitinho bacana de fazer uma subtração a partir de uma soma, que é o que se faz no dia a dia mesmo. Os feirantes fazem isso, tá? Que é você definir se vai fazer de cabeça, se está espertão, se está espertona para fazer de cabeça, ou se vai na dureza mesmo ali fazer na unha, ou que tipo de brecha que a questão deixou para a continha. Tá? Vamos ver na aula aí algumas operações, várias formas, repertórios diferentes de fazer continhas. Celebrar o 2, celebrar o 10, tira daqui, puxa de lá, estica e puxa danado. E aí isso vai fazer com que você leve a coisa um pouco mais suavemente. E se celebrar o 2 e celebrar o 10 tem a ver com o segundo tópico, que é a multiplicação e divisão. Quem aqui tem dificuldade em pagar meia? Você pagou a vida inteira, dividir por 2 está de boa. Ou dobrar, né? Multiplicar por 10... caminhar com a vírgula ou colocar e tirar zeros é uma boa, né? Pois é, a gente consegue chegar em outros fatores trabalhando com 2 e com 10 na maioria. São os dois múltiplos que eu busco logo. Que é o dobro contra 10 vezes mais. E depois a divisão vem logo para frente. Falando da divisão, a gente vai começar a atuar em um modelo preferidinho, um xodó do Enem. A gente chama de modelão Enem. Que ele dá uma tabela, dá um diagrama, um textão, mas ele define 5 categorias e manda você, dentro dessas 5 categorias, escolher qual a que gera o melhor rendimento. Né? Ele vai criar um critério e vai criar o maior dentro desse critério, ou o menor. E normalmente você vai determinar o maior ou o menor depois de fazer uma divisão, uma razão. Né? A divisão está sendo chamada de razão. Chamaremos esse tipo de questão de 5-5. Tudo bem, gente? 5-5. 5-5. 5-5. Gravou? 5 categorias, 5 opções, A, B, C, D, E. Carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, carro 5. É assim. E no final a gente veio com sistemas de numeração. O decimal a gente está muito à vontade com ele, porque é o que a gente usa no dia a dia, a gente nem entende que está sendo uma cobrança. É até difícil dar aula quando a gente acha que a coisa é muito óbvia, né? Cara, tem uma ciência por trás disso, tem umas explicações aí que você nem entende. Você usa porque é muito natural para vocês. Então, quando a gente vai mudar para outros sistemas de contagem, aí a gente tem que criar uns mecanismos para que você reconheça como é feita essa contagem. Excelente. Sem viajar muito, sem ficar recuperando o complexo do passado, quando a coisa for meio casca grossa assim, vai no método, a gente vai te ensinar um método. Respeita aquele método, repete e seja feliz. Tá certo? Quer ver um sistema que a gente usa muito no dia a dia e que vira e mexe você esbarra na dificuldade? Sexagesimal, de 60 em 60. Conta tempo. Né? Você pega um momento agora, são 9 e 43 minutos e 12 segundos. E daqui 4 horas, 51 minutos e 47 segundos. Vai ser que horas? E aí quando você junta 60 de uma unidade, aumenta um na outra. Né? Não é a cada 10 unidades muda uma dezena, a cada 10 dezenas muda uma centena. A cada 60 segundos muda um minuto, a cada 60 minutos muda uma hora, e aí essa contagem tem base 60. São os dois sistemas mais comuns, mas tem outros, e o Enem costuma usar dessa ferramenta. Vamos nessa então? Vamos trabalhar?
Então, para aquecer nessa primeira aula, esse nosso primeiro momento, soma e subtração. Soma e subtração é relevante para a prova do Enem? É só um pedaço, uma passagem, um trecho de uma resolução? Ou tem uma questão que o foco, o objetivo final é fazer isso? Vai vendo. Olha aí, essa questão da primeira aplicação do Enem de 2012 diz o seguinte: jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem 2 cartas, a terceira 3 cartas, a quarta 4 e assim sucessivamente até a sétima, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma o monte é... Eu fiz uma representação bonitinha, eu acho que traz uma coisa mais palpável para a gente. A prova não ofereceu isso, mas você deve ter, em algum momento na sua memória, de jogar no computador, você deve ter mais ou menos essa formação. Então nós temos uma carta aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4, 5, 6 e 7. E aqui é o monte. Esse é o monte, o qual nós vamos tentar descobrir o número de cartas. O que eu tenho que fazer? Das 52 cartas que tem no baralho, volta sempre na pergunta, tá? Você já tem uma dica importante, muito do que é definido no Enem, da competência e da habilidade, tem a ver com a forma como a pergunta foi construída. E os peguinhas, os distratores também estão presentes aí nesse momento. Então, você pode ficar muito impressionado com a conta que tem que ser feita, com a agilidade, com reconhecer que é uma questão mais fácil, e aí perder o ponto dessa questão fácil, que é muito comprometedor. Junta tudo isso e comemora, né? Ah, eu tenho 3 com 7, 10. Eu gosto de juntar assim, formando as dezenas, né? Olha só, o 4 mais o 6 mais 10, 20, 25, 26, 27, 28. Escrever, gastar um pouquinho de rascunho com isso, olha só, uma linhazinha só, né? Deu 28. Não é 28 a resposta. Tem essa resposta entre as opções? Isso é um distrator. Não é 28. Então você comemora que fez muito rápido essa questão que você achou, julgou ser fácil, mas não é 28. O que a gente vai fazer é essa conta aqui. 52 menos 28. A sobra de cartas vem formar esse monte. Como é que você faz essa sobra de cartas? A subtração. Eu faço transformando a subtração numa soma. É o que eu acho mais tranquilo. Se você tivesse, por exemplo, acompanha aqui, dado a famosa nota de R$200 para comprar um produto, alguma coisa que custou R$84. Talvez você sofra um pouco para fazer essa subtração, porque pega emprestado, não é assim? Ah, tem o 0, tá emprestado, 10, 10 menos 4, 6, aí aqui como emprestou ficou só 9, aí vai subtrair. Não dá um desgastezinho? Bom, eu gosto de transformar numa soma. Soma é o início da matemática na nossa vida, é o que você conta nos dedos, né? Eu sugiro que você treine bastante a soma, mas na medida do possível, converta essa subtração em somas. Às vezes não vai ser necessário, isso é uma sugestão. Eu gosto de pensar que a gente pode atuar como o troco que o feirante dá para você. O cliente, por exemplo, está pagando R$ 6,50, com uma nota de 50, dinheiro em cima do caixa. Então vamos contar 6,50, 7, 8, 10, né? 20, 30, 50. Vamos voltar o troco ao cliente, tá vendo? Você compra um produto que custou R$13 e paga com uma nota de 50. Não sei se você já viu isso. Ele vai e completa, né? 13, aí ele vai contar até chegar no 50. Você deu uma nota de 50, 13 ficou comigo. Toma essa moedinha 14, toma essa moedinha 15, toma essa nota de 5, vai para 20, toma essa de 10, vai para 30, toma essa outra de 10, 40, mais uma nota de 10, 50. Você entende essa distribuição, essa construção, essa escadinha? Então ele foi do 13, né, para o 15, depois saltou para o 20, do 20 eu consigo saltar para o 30. A gente não vai fazer tantos saltos assim, eu sugiro que você... agora sim, agora tá bonitinho, aqui ó, 84. Eu sugiro que você faça paradas aqui no meio, mas não tantas. Eu sugiro que você, do 4, complete até chegar na próxima dezena, que seria na casa do 90. E para eu não pular direto para o 200, eu vou fazer uma nova pausa aqui, então do 84 para o 90, do 90 para o 100, do 100 para o 200.
Isso eu consigo fazer de cabeça mesmo. Quando eu digo de cabeça, é sem nem mesmo gastar rascunho. Nesse começo, você pode fazer assim, do 84 para o 90, você não precisaria completar 6? Daqui para cá você precisa completar 10, daqui para cá você precisa completar 100. Não é assim? Então, ao todo, para sair do 84 e chegar ao 200, eu precisaria aumentar ainda 116. Tá bom, esse é o meu resultado. Aqui, bom, do 28 para o 52, quantas paradas você faria? Do 28, bom, pararia no 30, professor. Do 30 eu já pulo direto para o 50 e depois eu pulo ali para o 52. Perfeito. Do 28 para o 30, 2. Do 30 para o 50, 20. Do 50 para o 52, mais 2. Juntou tudo, 2 mais 2, 4, mais 20, 24. Essa é a nossa resposta. Então, cartas no baralho. Quantas cartas tem no monte? 24 cartas. Legal? Consegue reproduzir isso? Olha os primeiros exercícios do treino 1. São exercícios para você somar, exercícios para você subtrair, multiplicar e dividir. Sem vergonha nenhuma. A gente está começando agora e tem esse trabalho braçal mesmo, essa dedicação inicial. Vamos para a segunda questão, acompanhe na tela. Enem, segunda aplicação de 2012. O Ministério da Saúde acompanha com preocupação a difusão da tuberculose no Brasil. O sistema de vigilância baseia-se no acompanhamento sistemático das taxas de incidência dessa doença nos estados. Depois de credenciar alguns estados a receberem recursos, em 2006, passou a ser de grande importância definir prioridades. Galera, normalmente nessas questões de tabela tem um desperdício de papel, muito texto sendo dito. Você tem uma tabela que é uma maneira de conversar com a gente da prova e muitas vezes essa tabela está completa. Pós-tabela você vai ter sua linha de enunciado e ele vai citar o que vai ser relevante dentro dessa tabela. Então continua. Se a incidência na distribuição de recursos for dada ao estado que tiver maior aumento absoluto em suas taxas de incidência, ela será dada para Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. Primeiro, eu já tenho aqui as opções e elas são extremamente importantes porque a tabela tem mais dados do que os que me foram fornecidos. Então, automaticamente, só de olhar para as opções, dos 7 que eu tinha, 5 concorrem a ser a resposta certa. Eu já elimino 2. E a gente vai continuar eliminando e vai ver o que precisa ser testado de fato. Agora, olhando para a tabela, aqui em cima na tabela diz que é a taxa de incidência nesses 2 anos. E eu tenho a menção a uma coisa muito importante, é sutil, é discreta, mas você não pode, como bom aluno MatFit, deixar passar. Aumento absoluto, tá? A taxa de aumento absoluto. Quando você vai saber a respeito de um aumento absoluto, você quer subtrair. Daqui para cá aumentou? Quanto? O aumento absoluto vai ser a subtração desses 2 caras. Quando ele falar em taxa de crescimento, taxa de aumento, aumento percentual, aí a gente vai dividir um pelo outro e vai ver qual foi esse percentual de crescimento. Já já a gente fala sobre multiplicações e divisões. Toda vez que mencionar aumento absoluto, vai ser através da subtração. Cuidado que nessa questão ele fala do aumento absoluto nas taxas, porque o nome da variável é taxa. Poderia ser idade, o aumento absoluto nas idades, o aumento absoluto nas produções, tá? O nome da característica era taxa, não confunda. O aumento ele é o absoluto. Então vamos fazer as subtrações. Quem já vazou dessa concorrência? Amapá está dentro, Amazonas está, Minas Gerais. Ou seja, falou Goiás, está fora, Minas Gerais vem, Pernambuco vem, Rio de Janeiro vem, São Paulo está fora. Então 2 já foram eliminados pela própria questão. Agora, aumentos absolutos. Eu quero que você passe o olho rápido e já pense o seguinte, ó. Amazonas, de 72 para 69, não houve aumento. Foi uma queda, uma redução. Nem está concorrendo. Tá? E aqui, Rio de Janeiro, também não. Então já jogamos fora Amazonas e Rio de Janeiro. Estamos entre Amapá, um aumento de 9 para 37. A gente vai fazer aquele mesmo esquema de subtração, só que tem que tomar cuidado aqui que tem casa decimal. Mas a ideia principal é a mesma. Minas Gerais, de 27, de 0,3 para 27, também teve um aumento de umas 26 casas, faz sentido? Né? De 20 e pouquinho, se fosse aqui para 27,3, seria exatamente um aumento de 27 casas, né? De 27 unidades. Ok, e esse aqui é o menorzinho, né?
Da casa do 40 para a casa dos 50, não vai dar nem 10 unidades aqui. Se tivesse aumentado 10 unidades, ia para 53. Então esse aqui está perdendo também. O que nós temos é uma final, a grande final, a competição do Amapá com Minas Gerais. E a gente vai fazer aquela subtração, o troco do feirante de novo agora. Isolando as subtrações e naquele modelo de fazer saltos para partir do 9 e chegar ao 37.1, nós vamos completar a dezena mais próxima, que seria o 10. Do 10 eu acho que eu já vou pular direto para o 30. E do 30 eu já vou pular ali para o 37.1. Você consegue imaginar o que aconteceu aqui? Esse primeiro aumento foi de 1 unidade, daqui para cá foi de 20 unidades, e agora aqui mais 7,1 unidades. Eu vou ter 28,1. E aí eu nem preciso fazer a outra, porque se saísse do zero e chegasse aqui, seria um aumento de 27,2 unidades. Né? Então esse aumento foi menor do que 27 unidades, com certeza. Mas vamos treinar. O importante aqui é colocar esse método para frente, né? Então vamos saltar para o 1. Do 1 eu vou saltar para o 10. Do 10 para o 20. Nossa, deu foi trabalho, hein? Vamos embora. Nossa, não. Aqui vai aumentar 0,7. Aqui aumentou 9. Aqui aumentou mais 10. Aqui aumentou mais 7,2. Senhor Jesus. Aqui nós ficamos com 19. 19 mais 7 vai para 26, 26,2, 26,9, 26,9, tá? Talvez fosse mais fácil, nesse caso, você fazer a subtração convencional. Eu só estou vendendo um método para vocês. Se eu pego desse cara e subtraio 0,2, eu já fico com 27. E falta subtrair 0,1 ainda. Então pega 27 e tira 0,1, 26,9 também. É um bom começo para a gente, mas agora a gente vai para o nosso primeiro educativo. Vamos ampliar essa ideia e aprofundar um pouquinho. Vamos lá então, pessoal, educativo 1, agora multiplicação e divisão. Nós temos 3 questões para fazer aqui. Solta lá, vamos ler. Em um torneio interclasses de um colégio, visando estimular o aumento do número de gols nos jogos de futebol, a comissão organizadora estabeleceu a seguinte forma de contagem de pontos para cada partida. Uma vitória vale 3 pontos, um empate com gols vale 2 pontos, um empate sem gols vale 1 ponto e uma derrota vale 0 ponto. Após 12 jogos, um time obteve como resultado 5 vitórias, 7 empates, dos quais 3 sem gols. Beleza. De acordo com esses dados, qual foi o número de pontos obtidos pelo time citado? Bom, vamos colocar esses dados aqui, essas informações. A montagem de um esquema é importante para eu poder não me perder na interpretação, né, gente? Vamos lá? Então eu tenho um total de vitórias, empates e empates com gol e sem gol, dando 12. 3 pontos para a vitória, 2 para o empate com, 1 para o empate sem. O número de vitórias foram 5 vitórias, segundo o texto. 7 empates, então eu tenho 3 sem gols. Naturalmente, se eu tenho 3 para completar 7, então aqui eu tenho 4. Beleza? O educativo é para multiplicação e divisão. Nesse caso aqui a gente vai brincar de multiplicar, é bem tranquilo, hein, gente? Então vamos lá, ó. Multipliquei aqui, multipliquei aqui, multipliquei aqui. Legal. Primeira parte, 15. Segunda parte, 8. E depois, 3. O que eu tenho que fazer é juntar essas pontuações. Tá certo? Então aqui, vamos lá. Esse cara com esse cara está dando 11. 11 mais 15. Agora uma soma, 26. Resposta letra C. Beleza. Bom, por incrível que pareça, aprender a multiplicar é muito importante. Conhecer os recursos para multiplicar é muito importante, certo? Porque nós estamos falando de tempo. Tempo, agilidade. Fazer a questão 4, depois algumas observações com vocês sobre exemplos de multiplicação. Como é que a gente quer, né, multiplicar com vocês a partir dessa aula para frente. Vai ser esse o nosso papo, tá bom? Vamos ler a questão 4? Na tela, bota aí. No mês de setembro de 2011, a Petrobras atingiu a produção diária de 129 mil barris de petróleo na área do pré-sal do Brasil. O volume de um barril de petróleo corresponde a 159 litros. De acordo com essas informações, em setembro de 2011, a produção diária em metros cúbicos atingida pela Petrobras na área do pré-sal no Brasil foi de... Ok,
Me parece que nós temos que... Bom, isso aqui é a quantidade de barris e aqui eu tenho esses litros para cada barril. Então é natural que se eu multiplicar esses dois, eu vou descobrir quanto que eu tenho em litros. Tudo bem? Ele colocou litros mesmo? É litros, né? Litros. Lembrando que a questão quer que você faça isso em metros cúbicos. Metro cúbico e litro tem uma relação um pouquinho diferente, tá? Mas por enquanto eu vou multiplicar. Como fazer essa multiplicação sem gastar tanto? Primeiro, essa multiplicação ela é completamente feita do jeito convencional. O que estamos querendo aqui é que a gente não seja refém de coisas extensas, horrorosas como essa. Então, qual vai ser o papo? O papo vai ser, se você avaliar as alternativas, você vai perceber que elas estão assim, de um jeitinho que está muito tranquilo eliminar, tá? Então, eu vou fazer algum tipo de aproximação. Por exemplo, no lugar de 129, eu sei que isso é aproximadamente 130, e no lugar de 159, eu sei que isso é aproximadamente 160. Multiplicar esses dois me parece bem mais legal, tá? Aliás, eu não vou nem colocar essa barra, porque essa barra aqui dá a impressão de que a gente não está fazendo algo tão diferente assim. Eu quero é inovar. Então tá bom. O que seria? Bom, um zero e um zero quer dizer que eu tenho crédito de colocar 2 zeros no fim da conta. E aqui eu tenho 13 vezes 16. O que eu quero de vocês? A gente quer que você olhe para o 16 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, multiplicar por 16 é dobra, 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 dobra. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos lá. Pega comigo aqui, ó. Dobra uma vez, 26. Dobra outra vez, 52. Dobra outra vez, 104. Dobra outra vez, 208. Multipliquei por 2, 4, 6. Aliás, 2, 4, 8 e 16. Esse cara, então, acompanha aqui. Fica 0, 20800. Estamos falando do quê? Estamos falando disso em litros. Bom, existe uma alternativa para isso? Vamos ver? Na verdade, assim, a gente vai olhar com carinho porque nós cometemos um erro aqui. Esse erro foi um erro calculado, foi um erro planejado. Então, a minha conta tem que dar 20 mil um pouquinho mais para baixo, porque era 9 e 9. Tá ok? Então, é 20 mil e vlam, vlam, vlam a resposta. Só que está em litros. Tá? Então vamos lembrar, gente. Metro cúbico. 1 metro cúbico corresponde a quanto? A 1000 litros. Portanto, na hora de ir de metro cúbico para litro, eu tenho que multiplicar por 1000. E na hora de voltar de litro para metro cúbico, eu tenho que dividir por 1000. Ao fazer uma divisão por 1000, eu tenho que voltar 3 casas. Voltando 3 casas, então volta 1, 2, 3, eu tenho então 20,8 metros cúbicos. Fala, gente, então fazendo uma rápida essa questão, era 129 mil barris. Beleza? Então, toda a conta que foi feita, na verdade, tinha que ter 3 casinhas para a direita a mais. Beleza? Então, cravava certinho. A resposta correta é a letra B de bola. É um jeitinho de você agilizar a sua continha sem precisar calcular o número perfeitamente. Eu tenho que marcar a alternativa. É o que vale. Bom, agora a gente vai brincar de multiplicar. É isso mesmo, brincadeira, brincadeira, aprender algumas sapecagens, sapequices. Olha essas multiplicações, nenhuma delas te dá uma impressão gostosa. Todas elas te bate o olho e fala, né? Mas é a nossa paixão pelo 2, pelo 10, pelo 1. Você vai picotar, fazer joguinhos de picotagem. Bom, o que era o 8, gente? O 8 sendo 2 vezes 2 vezes 2... multiplicar por 8 significa dobrar, dobrar e dobrar. Tá bom? Vamos lá. Dobrei primeira vez, 642. Dobrei de novo, 1282.
e 4. Ficou feio, né? Ah, eu vou dobrar de novo. Pode picotar, fica à vontade. Picota. Olha só. Fica assim, ó. Dobrei, então, 2.000. Dobrei 400. Dobrei 160. Dobrei, deu 8. Vocês perceberam como é que eu dobrei esse cara aqui? Dobrei o 1.000, dobrei o 200, dobrei o 80, dobrei o 4. Depois, junta a galera toda. Ficou como? 8, 6, 5 e 2. Tá aqui. Tudo bem o primeiro exemplo? Dobra, dobra, dobra. Isso pode acontecer de maneira mental. Sei que você tem que escrever. Estou só mostrando o método. Tá bom? Vamos para o 5. Bom, magia do 5. O que é o 5, gente? Toda vez que eu for multiplicar por 5, atenção, ó, o 5 pode dar lugar a 10 sobre 2. Portanto, a brincadeira é multiplicar por 10, que é acrescentar um zero, e dividir por 2. Se eu pegar esse cara, então, acrescentei um zero, dividir por 2, deu 710. Eu acabei de multiplicar por 5. Multiplicar por 5, dobra e divide por 2. Tá? Desculpa. Multiplicar por 5 é multiplicar por 10, depois por 2. Ou seja, acrescenta um zero e tasca metade. Beleza. Olha o 12. Que interessante olhar para o 12. Quem é o 12? O 12 sendo 10 mais 2, faz com que eu brinque de chuveirinho de tal forma que eu vou multiplicar primeiro por 10, 430, e depois multiplicar por 2. Deu 86. 12 é juntar 10 vezes mais o dobro. Ao juntar essas coisas, ficou então 5, 1, 6. Tudo bem? Se eu quisesse, inclusive, fazer mais jogadinhas, me empresta uns 70 aí, vai. Me empresta uns 70. Se eu emprestar uns 70, fica 500. E aí ele manda o resto, que é o 16. Tá? Show! Próximo, 9. Ai, meu Deus, por 9. Gente, você sempre pode usar o método convencional. Lembra que a gente está brincando? Sem xaropada, eu prefiro o meu jeito. Não, nós estamos aqui aprendendo jeitos diferentes. Você vai depois acoplar ou não ao seu repertório. O que é 9? 9, ele é 10 menos 1. Portanto, ao fazer a multiplicação por 9, eu posso pegar o 780 menos 78. Então, tirou daqui, onde nós estamos, em 702. Foi? Beleza. 11. Ora, se eu estou na malandragem, já estou aí, estou largadão no mundo, então já estou aqui. Oxi, venha. Vai. 530 mais 53, onde estou, 583. Que sucesso! Ah, e aí 45. O 45 aqui você vai ter que ter mais horas de roda de samba, que a malandragem aqui é outra. Mas nada que a gente não possa adquirir. Se eu fizesse a multiplicação por 100, apareceria quem? Apareceria 106, 00. Claro que 50 vezes representaria a metade disso. Metade disso, então, seria 5.300. É bem verdade que se 50 dá isso, 5 vezes seria um zero a menos. Então, eu estou falando de 530. Olha que legal. Não é bem verdade que 45 pode ser pensado como 50 menos 5? Portanto, eu pego esse total que está aqui e desse total eu vou tirar isso aqui. Bonito, né? Então, se eu faço essa tirada, o que vai acontecer? Vamos lá? Faz aqui esse cara menos esse. Se eu tirar, vamos tirar os pedacinhos? Se eu tirar 300, eu estou com 5.000. Tá bom? Então, faltaria tirar mais quanto? Mais 230, certo? Tira 200. 4.800. Tira 30. 4.770. Beleza, está feita a nossa multiplicação. Você pode até achar que no começo está complicando a vida, mas não precisa, tá?
Dá uma chegada aqui, ó. Eu posso ainda brincar mais com esse exemplo. Vamos lá, vamos pensar agora no 106. O que é 106? É 100 mais 6. Portanto, vem, vezes 100, 45, 00. Mais, vezes 6. O que é o 6? Multiplicar por 6 significa dobrar, depois triplicar. Vai, pega então 45, dobra, 90, triplica, 270. Juntou, 4.770. Ou seja, eu dei uma outra roupagem para obter o mesmo cara, pensando em malandragens, pensando em picotar os números em pedacinhos interessantes. Legal? Bora à próxima questão? 5 máquinas de costura são utilizadas em uma confecção de calças. O proprietário deseja comprar mais uma dessas máquinas idênticas a uma das já existentes, devendo escolher a que tiver a maior média de produção por hora. Na tabela estão indicadas as quantidades de horas trabalhadas e de calças confeccionadas por cada uma das máquinas em determinados períodos observados. Olhemos para a tabela. Horas, calças. A pergunta que ele faz é sobre a maior média. Atenção, eu estou falando de produção por hora. Essa é um tipo de habilidade que chove nessa prova. Eu tenho um critério, o maior deles. O maior, produção por hora, ou seja, em cada uma das alternativas, de 1 a 5, eu faço a divisão entre este número e esse número, buscando quem é maior. Ok? Partiu! Já bate o olho aqui, ó. Isso aqui tem que ser alguma coisa muito forte para nós. Os dois têm o mesmo 160. Significa, então, que se esse cara tem o mesmo denominador desse, naturalmente, o maior será o de maior numerador. Significa que você está eliminado. Vários zeros para serem cortados, então não se afobe, tá? Respira, oxigena e vamos. 0 pode morrer. Ora, tem par em cima e par embaixo. Então quer dizer que eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Estou tranquilo, por 2 em cima e embaixo. 12, por 2 aqui 48, né? Tudo bem? 48? Bacana. Beleza. Aqui, isso aqui é 4. Isso aqui não precisa muito ficar inventando moda. Primeiro é 4. Esse, tá meio feio, né? Mas vamos lá, 0 vai embora. Galera, 105 e 21, se você começar a pensar nesse 21 evoluindo, vezes 1, vezes 2, vezes 3, você vai perceber que termina 1, 5, 5 vezes 20 é 100, vai, que esse cara é 5. Se eu quiser dividir do jeito convencional, eu também posso, tá? Mas é um 5, eu estou vendo. 21 vezes quanto vai bater aqui em cima? Tá para desconfiar que esse cara é 5, tá? Isso quer dizer que se eu estou em busca do maior, já tem alguém eliminado, não tem, gente? Esse cara aqui está eliminado. Então, eliminado. Bora. Agora sobrou. Esse tá feio, vou deixar quieto por enquanto. Quando tá feio a gente larga de lado. Esse aqui eu vou na moral. Vamos na moral. Divide em cima e embaixo por 2. Olha aí, 48. E aí você esbarrou na tabuada. Esse cara é quanto? 5. O que já derruba a questão, né? Perceba, se eu quero, na verdade, o maior e esses caras que sobraram empataram, a verdade é que esse é o correto. Tá? Mas deixa eu fazer um comentário. Descobrimos aqui, é o 3, né? A questão está respondida. É o 3. Mas o comentário aqui é o seguinte. Essa divisão está bem feia. Deixa eu pensar uma coisa. Galera, se eu estava querendo comparar com 5, ora, 5, ele é quanto dividido por 17? Tá certo? Então, se eu quero saber quem é esse brother aqui, eu vou multiplicar por 5. E aí eu vou lembrar de como é que multiplica por 5. Multiplicar por 5 é multiplicar por 10, depois dividir por 2. Então, eu estaria falando de 170 na sua metade. Estou falando de metade de 100, 50.
metade de 70, 35. Estou falando de 85. Eu chegaria nesse cara, então, como sendo 85. Mesmo denominador, naturalmente 102 vence o 85. Logo, temos que esse cara é maior. Né? Ou uma outra desconfiança, que é bem legal também, é lembrar da tabuada. Gente, se eu pegar o 17 e multiplicar por alguma coisa, para dar bonitinho 102, você desconfiaria de quem? Alguém que multiplicado por 7 tem que ter final 2. Professor, você está forçando a barra. Está forçando a barra aí. Dá uma segurada. Não, deixa a coisa... Acredite que isso vai surgir na sua mente. Ora, na tabuada do 7, quem é que bate multiplicando por 7 que vai dar com final 2? 7 vezes 1, 7 vezes 2, 3, 4... 6, né? Aí você vai e testa. 6. Aí você tem uma agradável surpresa, porque 6 vezes 7, 42. E 6 vezes aqui, eu tenho 60. Bateu certinho no 102. É sucesso e felicidade. Legal? E agora um educativo totalmente voltado para as divisões. Ela só vem coroar o que o Diogo acabou de falar. O que seria da divisão se você não tivesse uma boa tabuada? Você se recorda que no colégio tinha uma coisa chamada ditado de tabuada? Você treinou bastante esse ditado, passou por vários deles e só depois de deixar a coisa muito automatizada na sua cabeça, você começou a dividir? Que na verdade dividir é pensar por quanto eu poderia multiplicar esse número para se chegar nesse outro. É disso que a gente vai falar agora e muito de uma competência e uma habilidade que está presente em todas as questões desse educativo, que são questões do Enem. Dá uma olhadinha nesse primeiro enunciado. Olha aí. Enem 2016, terceira aplicação. Não sei se vocês lembram, teve uma primeira aplicação. Nesse momento, algumas escolas estavam sendo ocupadas por manifestantes, eu não lembro direitinho o contexto. E aí, quem faria prova nesses locais teve que esperar um pouquinho mais. E aí, teve prova num outro dia, foi a segunda aplicação. E a terceira aplicação que seria o PPL desse ano, né? Então vamos lá. Em alguns supermercados, é comum a venda de produtos em atacado com preços inferiores aos habituais. Um desses supermercados anunciou a venda de sabonetes em 5 opções de pacotes diferentes. Segue a descrição, você vê aí o que tem em cada pacote. Todos os sabonetes que compõem esses pacotes são idênticos. Qual desses pacotes oferece o menor preço de sabonete? Vocês repararam que o enunciado te oferece 5 pacotes diferentes? E as opções são exatamente essas 5? Por quantas vezes vocês, nos seus estudos de provas do Enem, refazendo exercícios aí, vocês passaram por questões desse modelo? Ah, qual a vaca tem lá, tá dando mais leite? Teve essa questão, a moranga, a mimosa, a marvada, tinha todos esses nomes. Era todo vaca com nome começando com a letra M. E tem várias questões assim. Existe uma habilidade dentro de várias competências, no finalzinho, quando você vai lendo, que está associada à tomada de decisão. Esse é o momento. Muitas vezes ela vai surgir assim, numa tabelinha, ou que ele não montou a tabelinha, né, com as suas retas verticais e horizontais, mas foi mais ou menos isso. Então vou tomar uma decisão, e essa decisão está associada a escolher um pacote que tem o menor preço por sabonete. E a gente vai ter, ele já cantou, né, o que vai ser feito, preço por sabonete. Vou pegar nesse pacote 1, preço por sabonete. E vou escrever isso aí para todos os outros. E agora eu posso começar por aquilo que mais me chama a atenção e à medida que eu tiver 2 resultados eu vou comparando. Como dessa vez, diferente do exemplo que vocês viram com o Diogo, eu quero o menor, tudo que for ficando maior eu vou eliminando. E eu sempre faço os combates aí entre esses adversários 2 a 2. Comparo 2. O maior vaza, eu quero sempre o menor. Então olha só, aqui não é difícil porque a gente decorou a tabuada, a gente sabe que o 21 está na tabuada do 3. 21 dividido por 3 daria 7. Só que desses 7, né? Aqui não é 21, tem uma casinha decimal, eu vou garantir essa uma casa decimal. Vou ficar, na verdade, com 70 centavos, né? Multiplicando para dar o 21. Ou eu penso no 210. Depois eu devolvo essas 2 casas decimais, tá bom? Professor, aqui vai dar quebrado. Aguenta lá. Vê o que te convida a fazer a conta agora só de bater o olho. 300 dividido por 5 seria 60. Gostei, professor. 60, tá aí. O que rolou? Se eu fizer o combate desses 2 caras aqui, esse aqui perde. Toma um pau, velho. O que mais que te chama atenção?
Será que aqui chama? Aqui eu consigo simplificar por 3, né? O 39. Será que já é bom pra gente? Simplifica por 3. Daria 1 e 30. 13, né? 39 dividido por 3 dá 13. É isso. Dividir por 3 aqui vai dar 2. Metade de 1,30 não é difícil, não. Metade de R$1 é 50 centavos. Metade de 30 centavos é 15. 50 mais 15, 65 centavos. Tá bom pra nós. Tá perdendo. Tá perdendo ainda. Esse cara vai embora. E eu tenho outros 2. Tem algum que te chama atenção? Isso aqui apareceu nessa aula, inclusive, né? Não são números que estão aparecendo raramente. Eles têm uma certa recorrência. O 12 está associado a 96. No exercício passado apareceu um 24 aqui, que é um intermediário também, né? Vamos fazer essa divisão? Olha só. Para facilitar a nossa vida, eu posso pensar em metade. Metade dá 6. Metade de 96 é 48. Mete o 0 de novo. Metade novamente, como nosso maior aliado, o 2 nessa aula. Vou ficar com 3 e metade desse cara, 24. Metade novamente, metade de 240 seria, metade não, né? Divide por 3, desculpa, daria 80. Sim, isso nos leva agora ao pior custo-benefício possível, né? O sabonete mais caro é desse último pacote. E agora eu vou trabalhar com esses 2. Eu poderia inventar modas aqui, de comparar para saber se dá ou não 60, mas vamos pensar o seguinte, vamos fazer a divisão de fato, tá? Dividir esse cara por 4 e lembrar que o 4 é o 2 ao quadrado, da mesma forma que o Diogo fez várias multiplicações sucessivas por 2, eu vou pegar metade 2 vezes. Então metade de 250 seria 125, metade de 125... Não sei, professor. Vai com calma. Metade de 120 é 60. Metade de 5 é 2,5. Então ficaria com 62,5. Tudo bem? Só que tinha 2 casas decimais. Na verdade vai ficar assim, né? Faz sentido? 0,62,5 ainda é maior do que 0,60. Ok? Então a gente fica, esse cara aqui como outro derrotado, e o pacote 3 foi o grande campeão. O sabonete mais barato custou 60 centavos nesse pacote. O que daria para ser feito é a multiplicação de volta, né? Você quer alguém que tenha um preço de 60 centavos. Bom, um pacote com 4 sabonetes, se eles custassem 60 centavos, 4 vezes 60 daria 2,40. Se deu 2,50 nesse pacote, é porque custou um pouquinho mais do que os 60 centavos. De fato foi, né? Ficou 2 centavos e meio centavo, a gente nem consegue falar disso direito. Sim, é uma maneira de eliminar. Vamos fazer as 2 questões num ataque mais rápido agora. Olhe para as 2, faz uma pausa aí no seu vídeo agora, vê que ele oferece na tabela 5 opções e as letras A, B, C, D e E são exatamente as 5 opções na mesma ordem. E depois vê qual é o critério. Ele quer o maior, a maior razão ou a menor? Exemplo muito comum, muito comum. Acompanha na tela. Enem 2017, segunda aplicação. No próximo fim de semana, uma pessoa receberá visitas em sua casa. Vamos pular isso? Olha a tabelinha. Entenda a tabela. A primeira coluna é o volume de garrafa PET, então elas não têm o mesmo volume. Tem uma de meio litro, 1,5 litro, 2 litros e meio, 3. Supermercado A e supermercado B. Ela pretende comprar apenas garrafas que tenham a mesma capacidade. Depois dessa tabelinha vem os critérios. Então, mesma capacidade, independente de em qual supermercado essa pessoa fará a compra. A fim de ter, olha o critério, menor custo. Ela deverá adquirir garrafas com qual capacidade. Então vamos supor que ela vai comprar, sei lá, 10 litros. Ela compraria 10 litros, tudo de garrafas de meio litro. Independente do supermercado escolhido. Então o primeiro passo, na verdade, é fazer uma análise de o que está valendo a pena em cada um deles, né? Olha só, a garrafa de meio litro, nem adianta eu querer comparar aqui com o supermercado A, porque ele já perdeu para o supermercado B. Então ainda vou escolher aqui desse lado se a compra é melhor, mais econômica no supermercado A ou no B. Aqui o B perde, que ele ficou mais caro. Aqui o A perde. Nessa daqui o A perde novamente. E aqui o A perde novamente. Quer dizer,
O supermercado B é bem melhor, a não ser para garrafas de 1,5 litro. Agora nós vamos fazer as continhas. Pensando em menor custo, eu vou tentar descobrir o quanto eu pago a cada litro. Aqui eu paguei R$2 em meio litro. Eu posso trabalhar com frações equivalentes, né? Se eu duplicar em cima e embaixo, eu vou ficar com R$4 para cada 1 litro. Faz sentido? Então, nesse mercado aqui, para esse tipo de garrafa, o custo sai de R$4 por litro e eu posso fazer isso em todas as outras. Nessa divisão, rolou tudo perfeitinho, bonitinho, só precisei duplicar. Mas talvez em algumas a divisão fique bem chata. Por exemplo, trabalhar com 1,5 litro nesse preço, igual a gente fez ali, duplica. Eu poderia ter comprado 3 litros pelo dobro desse preço? Ou poderia ter comprado 15 litros por R$27? Será que eu posso levar todos esses caras a uma mesma quantidade de refrigerante? E nessa quantidade final, igual para todo mundo, comparar qual foi o preço? Do que você está falando? Vamos continuar aqui, ó. Eu poderia dizer que R$27 seria o preço de 15 litros. E agora, dentro da minha tabuada, fica fácil dividir por 3 e falar que eu comprei por R$9 3 litros. Não, galera, não, tá errado, errei, às vezes a gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo, fala uma e escreve outra, né? Eu queria o seguinte, na fração 27 sobre 15, eu falei em dividir por 3, então a resposta seria 9 dividido em cima por 3 e embaixo por 3 seria 5. O resultado certo seria esse, só que ele também não é o que eu quero. Eu queria, na verdade, que você tivesse dividido por 5. Eu não queria que dividisse por 3, eu queria que o resultado final fosse 3 no denominador. Essa era a minha intenção. Então, dividido por 5 é o que a gente tem, destaque ele aqui, essa divisãozinha por 5, nos levaria a ter qual numerador? Aí você vem aqui para o cantinho e responde para mim, assim, ó, 27 dividido por 5. Já falamos nessa aula sobre divisão por 5, é o mesmo que, pensa assim, 27 vezes 1/5, dá na mesma, né? Só que eu substituo esse 1/5 que está aqui por uma fração equivalente a ela. E aí fica melhor para a gente ter o 27 multiplicado por 2 e dividido por 10, porque lida com aquelas contas que nós temos facilidade. No fundo, o dobro de 27 é 54 sobre 10. O que nos leva a ter para essa fração o resultado de 54 sobre 10, 5,4. Ou pensando em dinheiro, 5,40 é o que a gente vai ter aqui. Tá bom? Eu vou corrigir na animação que está lá no quadro e aonde tiver aquela fração que eu coloquei 9 sobre 3 que está errada, eu vou voltar e substituir por 5,40 artificialmente. Vou colocar lá agora na edição 5,40 sobre 3. Tudo bem? Toda vez que eu mencionar essa fração, entenda R$5,40 para 3 litros de refrigerante. Vamos lá. E aqui, qual seria o preço de 3 litros nessa de cima? Multiplique em cima e embaixo por 3, eu pagaria R$12 por 3 litros. Não é melhor que eu adquira garrafas de 1,5 litro ao invés de adquirir essas de meio litro? Não está saindo mais barato o custo para se comprar uma mesma quantidade de refrigerantes? Esse processo tem um nome famoso na matemática, é o MMC. E ele é assunto da nossa próxima aula. Mas mínimo múltiplo comum muitas vezes está associado a operações com frações, a divisões. Multiplicação e divisão trabalha assim, né? De mão dada o tempo inteiro. Será que eu conseguiria fazer o mesmo nos outros? Será que eu posso pensar que, bom, 2 litros nesse preço, 1 litro seria metade disso e metade disso? 1 litro custou R$1,60. Dividir os dois ao meio. E 3 litros... O triplo de 1,60 dá 4,80, também foi uma conta já presente na aula de hoje. E está muito melhor adquirir garrafas de 2 litros. Até agora ela está sendo a vencedora, né? Olha que legal, nessa última eu nem preciso comparar, porque eu já tenho o preço de 3 litros. 3 litros custavam R$5, já perdeu para aquela, então perdeu. Todos esses outros perderam. E agora eu só preciso comparar esses dois. Posso duplicar. Falar que eu compraria 5 litros pelo dobro desse preço, daria R$9,40. Legal. Não consigo comparar, professor. 5 e 3 são números primos, fica difícil da gente fazer a continha. Não tem problema. Se eu multiplicar esse cara por 5,
A gente fez a multiplicação por 5 agora, né? Como é que multiplica por 5? Multiplica por 10 e pega a metade. Multiplicou 1,6 por 10 dá 16. Metade de 16 é 8. Então, comprar 5 litros desse refrigerante aqui, nesse formato de garrafa, custaria R$ 8,00, enquanto aqui custou R$ 9,40. Então, esse cara acabou de perder também, foi mais caro. O menor preço por litro acontece para garrafas de 2 litros, independente do supermercado. A minha triagem inicial já tinha eliminado o supermercado A, e você vê que o supermercado não aparece na resposta, né? Então fica certo pra gente a letra C, com 2 litros de refrigerante. Vamos para a última, questão 8. Acompanha aí. Galera, já lê aí, ressalta o que você acha importante, vê se dá para pular esse enunciado, vê qual é o critério, pausa agora e eu já venho resolver com vocês. Não vou ler, eu quero que você treine esse faro de vocês e essa identificação das passagens importantes do enunciado. Vai lá! Vamos fazer então um teste de canal aqui. Eu vou fazer algumas perguntas e você, com a sua interpretação, com o seu filtro, vai dizer se entende, sabe responder essa pergunta ou não. Então vamos lá. Qual o critério? Buscar uma razão. Maior ou a menor possível? A maior possível. Qual o significado disso dentro do contexto? Eu tenho o maior resultado possível para uma razão entre habitantes por médicos. População muito grande, poucos profissionais para atender, aquele município carece mais de uma assistência na área da saúde. Então, o município que tiver mais habitantes por médico vai ser contemplado com uma verba do governo. É isso que a gente vai ver. A tabela deu 5 municípios, que são as 5 opções de resposta, letra A, B, C, D e E. E aqui nós temos os 2 caras que são envolvidos como numerador e denominador da fração. Muitos números feios. Bom, eu acho mais atraente esse daqui de baixo, que vai me forçar a fazer uma divisão, ó, por um denominador que tem uma casa decimal só. Vou pegar o 1080 e dividir por 3. E algumas vezes eu vou bater assim no peito e falar, ó, isso aqui está na minha bagagem de conhecimento. Eu não sou muito bom de conta não, mas eu tenho muita rodagem. Então eu tenho experiência em prova. Eu decorei muitas questões, de tanto que eu fiz, eu sei que essa conta é famosa. Isso aqui na trigonometria é 1080 são 3 vezes o 360. Mas teve uma questão do próprio Enem que falava de uma manobra nos X Games, os jogos radicais aí, de que um skatista brasileiro fez 3 giros completos em torno do seu eixo. O Mineirinho era o nome do skatista. E esses 3 giros completos, né, 3 voltas de 360 graus, dão os 1080 graus. Chama 1080 a manobra de skate. Tudo bem? Então essa divisão 1080, que foi o que sobrou, dividido por 3 dá 360. Legal, legal, legal. Agora eu quero ver quem tem um resultado maior que isso. Outros que me chamam a atenção, eu posso pensar aqui, ó, que aqui eu corto um 0 dos 2 lados, numerador e denominador, né, numerador e denominador, melhora um pouco. O pior tá esse. O pior eu vou deixar para o final. Pode ser que eu nem precise fazer a conta com ele. E agora em todos esses daqui, eu não sei o que te chama mais atenção. Nesse daqui, eu estaria dividindo 2, 1, zeros, com mais 3 zeros, não é isso? Dividido por 93, eu consigo simplificar. Simplificando por 3, eu vou ter 7.000 sobre... Aqui fica fácil, porque todo mundo é múltiplo de 3, assim, muito na cara, né? Dividido por 31. O chato agora é que 31 é um número primo meio xarope. Não acredito que ele vai passar pelos 7.000, não. Tá? Vamos frear aqui. Um outro, esse aqui, mesmo cortando 0, fica com 3 casas decimais, ainda não me chama atenção. O outro que me chama está aqui em cima, que seria o 136.000, não é mais, né? 13.600, dividido por 34. E a gente vai fazer essa divisão. Pelo menos simplificar por 2 eu já consigo logo. Por 2, metade de 13.000, desculpa, metade de 10.000 é 5.000. Metade de 3.600 é 1.800. 5.000 com 1.800, 6.800. Ok? E aqui o 17 é a metade. Galera, ainda está tudo interligado, né? Esse cara é múltiplo de 17, esse cara é múltiplo de 17, esse cara aqui também é múltiplo de 17. Por quê? Você consegue ver que o 68
É o dobro de 34, gente. Percebeu? A gente não tem a tabuada do 17 bem decorada, né? Mas seria. O dobro é 34, o dobro é 68. Quer dizer, se eu dividir por 17, aqui assim, vai dar 4. Então, vou ter 4 com 2 zeros, dando 400. Naquele papo de fazer finais, os combates 2 a 2, esse cara aqui vazou. Que eu quero o maior resultado, aquele cara lá de cima já ganhou. Sim? E o 400 é lindo. O que é multiplicar por 400? Multiplicar por 4 e depois multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é colocar 2 zeros. Multiplicar por 4 é pegar o dobro do dobro. Por que você está falando em multiplicação, professor? Porque agora eu posso ver quanto seria 400 vezes esse valor. Está acima ou abaixo dessa população? Se 400 vezes esse valor for um número acima de 41.800, tudo bem? Quer dizer que 41.800 dividido por esse número não daria 400, daria menos. O número que dividido por 265 daria 400 é um número maior. Faz sentido? Porque a gente precisa agora criar nesses nossos combates para eliminar e para dizer se alguém vai ficar acima do 400 ou não. Estão entendendo o que eu vou fazer? Pensa assim, ó, o Diogo mostrou isso numa das questões, na última que ele fez, né? Alguma coisa dividido por 265 daria 400. Que coisa seria essa? Não seria passar esse cara multiplicando? Quem que dividido por 265 daria 400? 265 a gente vai pensar no dobro do dobro, pode ser? Vou fazer ali no cantinho, para a gente treinar mesmo, 265. Qual é o dobro? Professor, não sei. Beleza, vamos separar? O dobro de 200 é 400, o dobro de 60 é 120, o dobro de 5 é 10, pode ser? Se eu juntar tudo isso, eu vou ter 530. O dobro de 530, 1060. Tudo bem? Então aqui nós teríamos 1060 com 2 zeros ainda. Isso é 400 vezes a coisa. Tudo bem? Daria 106 mil. Você entende que aqui é 41.800? Quer dizer, o número 41.000, escrevi aqui que não tem muito espaço mais, 41.800 dividido por 265 é menor do que essa fração. Frações de mesmo denominador. Esse numerador é menor que esse, faz dessa fração toda menor do que essa. Então esse valor é menor do que isso, ou seja, ele é menor do que 400. Se é menor que 400, perdeu. Perdeu porque a gente está comparando com alguém que já tem 400. Faz sentido? Por isso que a multiplicação vai auxiliar a gente. Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar o 31 e multiplicar por 400, vai dar mais ou menos do que 7.000. Vamos fazer essa conta? Mesma coisa. Coloca aqui, ó. Faz a continha de cabeça. Vamos fazer de cabeça mesmo, na real. O dobro de 31, 62. O dobro de 62, 124. Mete 2 zeros. Essa fração daria 400. A fração que nós temos é, com certeza, menor do que 400. Então, acabou de ser eliminada também. Esse município M está ganhando, é o que tem maior razão de habitantes por médicos. Agora, pensa nesse cara aqui. Pensa que ele é aproximadamente 2.000, pode ser? Vamos pensar nisso? Aproximadamente 2.000, porque aqui vai dar tão distante com esse teste, ó, multiplica por 400. 400 vezes 2, 800. Ainda mete 3 zeros. Galera, 400 vezes esse número vai dar algo próximo de 800 mil, quando aqui é 530 mil. Tudo bem? É uma distância muito grande, não é aproximadamente. Então aqui também vai ser menor do que 400 quando você fizer essa razão. Né? Ou se você quiser continuar nessa aproximação, se você pensasse em 2.000, arranca 3 zeros, arranca 3 zeros. 530 dividido por 2, com certeza é menor do que 400. Vai dar 265. Bom, treine isso. Confere minha continha aí. Mas esse cara acabou de perder também, porque ele está muito distante. Está eliminado. Está eliminado, está eliminado, está eliminado, está eliminado. Vencedor, município M. Respira.
Vamos fazer uma análise geral. Esse educativo 2, 3 questões com o mesmo modelo, que é o modelão Enem. Nós falamos lá no índice, no começo da aula. Legal. Um fácil, um médio e um difícil. Fácil com divisões bonitinhas, números inteiros e tudo lindo e maravilhoso. O outro tem uns distratores, porque tem supermercado A e B, pode ser que você se confunda e às vezes dá muita informação justamente para que seja corda para o candidato se enforcar. Não é assim? Então vai jogando ali informação para você mesmo, em um momento, trair sua percepção e errar. E aí essa daqui que te força a perder um tempo muito grande se você não faz Matifit, se você não faz Matifit. Vamos lá então, pessoal. Sistema de numeração, questão número 9. Dá uma lidinha comigo aí. Põe na tela. Põe na tela. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nela são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, D, M e CM, que correspondem respectivamente à unidade de dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número do sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda, blá, 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 blá. Entretanto, o ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Veja a figura, nessa disposição, o número que está representado na figura é. Galerinha, vejamos uma parada aqui, ó. Na verdade, um número de verdade, ele tem que ter uma outra ordem daquilo que aqui está representando, tá? Só lembrando, uma argola significa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui não tem nada, aqui tem 1 e aqui tem 6. Tá certo? Só que está completamente fora de ordem. Como é um número de verdade? Como é que ele explicou aí, ó? A gente tem que lembrar que o número que a gente conhece começa com unidade, depois vem dezena, depois vem centena. Depois de centena vem milhar, depois vem dezena de milhar e depois centena de milhar. Tá bom? Sendo assim, basta colocar cada um no seu lugar. Isso aqui é bem tranquilo, hein, gente? Então aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter o D, aqui ó, 1 já foi, bora pro D que é 7. Depois o 1, vamos para o M de 0, vamos para o DM de 6, né? Então tem o 0, tem o 6 e tem o 4. Então o número em questão, colocando na ordem que estamos acostumados, 460.171. Ou seja, para essa questão estamos falando da resposta letra D de dado. Anota lá, letra D de dado. Beleza, mas eu não quero fazer com que essa questão seja só uma questão fácil como ela é. Eu quero aproveitar e falar sobre o que esse tópico está falando. Sistema de numeração. Esse é o sistema de numeração decimal, tá? Se eu quisesse falar um pouquinho melhor sobre isso, na real, isso aqui é 1 que multiplica 10 elevado a 0. Esse cara, como tem que ser 70, então ele fica 7 vezes 10 elevado a 1. Depois, 1 vezes 10 elevado a 2. Base 10. 0 vezes 10 elevado a 3. Aqui, 6 elevado a 4. Aqui o 10. E 4 vezes 10 elevado a 5. Tá? Se eu tivesse a intenção de escrever esse número expondo essas potências, eu ficaria com um formato que é uma coisa que vai ser importante para a gente, para comparar o sistema decimal com outros. Na prática, esse número ele se escreve assim. Se eu somasse tudo isso, ia dar justamente a linguagem que nós conhecemos. Qual a linguagem que nós conhecemos? 460.171. Ok? Por falar nisso, como é que é essa história de sistema decimal? Como seria em outra base que não é a base 10?
Chega aqui. Os números que estão na base 10 usam os símbolos que vão de 0 a 9. Os números que estão na base 3 usam os símbolos que vão de 0 até 2. Entende? O 9 é o limite para eu mudar quando é 10. O 2 é o limite para eu mudar quando é 3. Vem cá. Eu estou muito acostumado a escrever esse número, então eu não preciso colocar 10 aqui para dizer que se trata do 95. O que eu quero fazer agora é te ensinar um jeito de passar esse número para uma base 10, melhor, base 3, tá? E que tipo de jogada é feita para eu ir daqui para lá? Lembra que eu falei? Quando fica muito estranho, meu Deus, não pensaria nisso. Não. Você não tem que pensar nisso, eu estou te dando um método. Estou te dando mastigado e prontinho, tá? Basicamente o que nós faremos são divisões sucessivas por 3, tá? Então vamos lá, ó. Se eu pegar o 95 e dividir por, vamos lá, por 3. Tá certo? Então eu vou ter aqui 31. 31 vezes esse cara aqui vai dar quanto? 93. Raspou, resto 2. Guarda esse resto para mim aqui no seu coração. Guarda esse cara. E eu vou continuar fazendo isso. Vai. Por 3. Aqui deu 10. 30. Raspou. Deu 1. Dá para continuar, né? Você vai continuar enquanto der. Segue. 3 de novo. Plom, plom. Dá 3. Deu 9. Raspou. Resto 1. E finalmente, olha que legal, olha que legal. Coisa boa. Aqui vai dar então 3. Isso aqui é 1. Meteu 3. Raspou, deu 0. Lembra que eu podia ter 0, 1 e 3? Isso me interessa muito. Nessa última parte, atenção, você vai usar o último cara. De novo, ao fazer a última divisão, você tem de usar esse nosso quociente. E a ordem que você vai escrever é daqui para cá. Ou seja, o 95 na base 10 corresponde a qual número na base 3? Só vai. 1, 0, 1, 1, 2. 1, 0, 1, 1 e 2. O que você aprendeu agora? Passar de uma base 10, que é a mais convencional, para uma base qualquer que seja a base. Esse é o processo, pegando desta ponta e vindo para cá. E a volta? Vamos dar uma olhada? Esse cara daqui corresponde mesmo a 95. O que eu faria para trazê-lo para cá? Primeiro, pega o próprio número, 1, 0, 1, 1 e 2. Atenção! 1, 0, 1, 1 e 2. A base não é 10? Então, da direita para a esquerda, você faz vezes 3 elevado a 0, vezes 3 elevado a 1. Lembra que é o que nós estávamos fazendo no outro? Vezes 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a 3, 3 elevado a 4. Beleza, em cada um desses você vai juntar, presta atenção, você vai fazer a conta e isso se reunirá numa soma. Ou seja, 1 vezes 3 a quarta é 1 vezes 81. Marca lá 81. Onde tem 0 eu estou feliz. Aqui vai ficar 9 vezes 1, 9. Isso aqui vai ficar 1 vezes 3, 3. E aqui, é claro, 2. Mas que delícia! 81 mais 9, 90. 90 mais 5, 95. Ou seja, haja o que houver, agora você tem um método para fazer tanto a ida como a volta, mesmo, sendo bem sincero, não entendendo muito bem para que serve isso, você tem a forma de fazer, tá? Lembrando que a base 2, que é a da próxima questão, tem a ver com computação. Vamos dar uma olhadinha?
Computadores utilizam, por padrão, dados em formato binário, em que cada dígito denominado de bit pode assumir dois valores 0 ou 1, para a representação de caracteres e outras informações. É necessário fazer uso de uma sequência de bits, o byte. No passado, um byte era composto de 6, e alguns computadores, mais atualmente, tem-se a padronização de que o byte é um octeto, ou seja, uma sequência de 8 bits. Esse padrão permite representar 2 à oitava informações distintas. Se um novo padrão for proposto, de modo que um byte seja capaz de representar pelo menos 2.560 ou 2.560 informações distintas, o número de bits em um byte deve passar de 8 para... Bom, tem um blá 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 aí, né, gente? Relaxa. Ela é mais fácil do que você está imaginando. Eu vou de novo aproveitar a questão para desenvolver mais alguma coisinha aqui dentro do que é proposto no livro, na nossa apostila, e a gente vai depois responder a questão direto. Quando eu tenho um bit, eu tenho apenas duas opções. Ou eu coloco 0, ou eu coloco 1. Ou seja, com um bit, eu tenho duas informações. Vai vendo. Tenta perceber esse padrão comigo. Quando eu tenho 2 bits, isso significa que eu posso usar 2 símbolos. Se eu posso usar 2 símbolos, pode ser 0, 0, pode ser 1 e 1, pode ser ainda 1 e 0, 0 e 1. Isso significa um total de 4 informações. Até aqui legal? Beleza. Se eu fosse, então, usar 3, eu teria, atenção, 3 informações possíveis. Então vamos lá, vamos contar, ó. 0, 0, 0 é uma delas. 0, 0, 1 é outra. 0, 1, 0 e 1, 0, 0. Agora, 1, 1 e 0. 1, 0 e 1. 0, 1, 1. 1, 1 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, agora é a hora de você entrar em cena. 8 informações. Você percebeu aí um certo padrão? Saudável ter percebido que quando eu tenho um bit, eu tenho 2 elevado a 1 informações, 2 bits. 2 elevado a 2 informações, tá vendo? 3 bits, 2 elevado a 3 informações, e assim por diante. É uma vibe de base 2, né, gente? É sobre isso que estamos falando. Bom, mas ele quer ultrapassar a casa de quantas informações? Agora é a hora da resolução mais fria da questão. Vamos dar uma olhadinha no texto? Ele quer que você chegue a 2.560. Como que eu atinjo 2.560? Essa é a nossa meta. Basta verificar. 2 elevado a quanto? Ora, 2 elevado a 8, essa é uma potência de 10, eu posso jogar mais para frente. 2 elevado a 8, 2 elevado a 9, que números são esses? Seria bem interessante que, como cultura geral, você soubesse pelo menos um desses caras que estão aqui para encontrar os outros. Cultura geral é coisa chata de professor, né? Você tem que saber, tem que saber. Gente, quanto que é 2 a décima? 2 a décima? É bom que você saiba que isso é 1024. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que andar para cá e dividir por 2, ou seja, quem está aqui 512 e aqui 256, e andar para lá é dobrar. Quando você dobra, ao dobrar esse cara, vai dar então 2048. Aliás, tem até um joguinho que eu jogo no celular, 2048, vai somando as potências de 2 assim, é muito bacana. Repara que ainda não chegou, né? Para conseguir dar conta disso aqui, eu tenho que fazer mais uma vez, tá? Portanto, seria obrigado a pegar 2 elevado a 12, onde eu estaria duplicando esse valor, chegando a 4.096. Portanto, eu teria que passar para 2 elevado a 12. Dá uma olhadinha aí. 2 elevado a 12. Resposta, então, letra B. Galera, é muito legal você perceber que nessa questão a gente está visitando a competência 1 de duas formas diferentes, não só na natureza dos números, mas em padrões numéricos.
Lembrando, nem tudo que é padrão numérico é PA ou PG. Reconhecimento de padrão é a forma que ele se refere, né, a esses tipos de coisas que a gente está desenvolvendo fora até da busca do gabarito. Tá ok? Vamos nessa. Segura, segura, segura. Deixa essa questão no ar. Concentra, esse é o momento da pausa, já segura aí, fica só, concentra no som da minha voz, mantém a respiração, lê. Essa é uma questão, o alongamento por vezes funciona como um desafio e outras ele funciona como um brinde, que se você assimilou bem os educativos anteriores, você consegue resolver sozinho, ele vem como, olha a naturalidade que ele vai sair. Pausa, lê, se for possível vai, toma uma água, levanta, volta, lê com atenção e faz esse brinde ao que o Diogo acabou de falar para vocês. Vai lá. Da forma como ele mostrou, a gente conta da direita para a esquerda, a primeira posição. No sistema de contagem decimal seria unidade a primeira, dezena, centena, unidade milhar e assim vai. Aqui o sistema é vigesimal, base 20. E a primeira posição, que seria equivalente à unidade, é elevada a zero, né? E a partir dela a gente vai aumentando o expoente. Então 20 elevado a 1 e o 20 ao quadrado, quantas vezes cada um deles vai aparecer. E aqui tem toda uma iconografia que ele mostra, cada barrinha na horizontal 5, cada pontinho 1. Então 5 mais 5 mais 3 dá 13. 13 de quem, professor? 13 vezes esse cara. O 20 ao quadrado a gente sabe que é 400, não sabe? Sabe? Tá aí. Aqui, 20 elevado a 1. Quantas vezes? Essa sementinha aí, lembra uma bola de futebol americano? Mas deve ser uma semente, né? Isso aqui é o zero. Então tem 0 vezes o 20 elevado a 1, que não vai mudar em nada pra gente. E aqui no final eu tenho 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Também tinha uma tabela com cada um desses, né? Mas vamos lá. 19 vezes o 20 elevado a 0. Agora a gente vai somar tudo isso. Para passar para o sistema de numeração decimal, é descobrir quais são as potências, qual a base que está sendo feita essa contagem e juntar tudo. Tá? Aqui eu já resolvi a potência. Aqui eu deixei porque vai embora, né? Esse cara aqui vai ser eliminado, já que é multiplicado por 0. E aqui o 20 elevado a 0 é 1, né, gente? A gente podia ter cortado aqui assim, ó. Que seria 1, né? Então o que nós temos? 13 vezes 400. Fiz há pouco tempo atrás multiplicações por 400 na questão 8. Olha aí, a gente multiplica por 4, que é o dobro do dobro, e mete 2 zeros. O dobro 26, o dobro 52. 52 com 2 zeros. Mais 0, mais 19. Ficou bom demais, porque o 19 vai entrar nessas duas casas aqui que estavam com 0, e nem vai dar mais trabalho pra gente. 5.219 é a nossa resposta, tornando certo pra gente a letra D. E é isso, gente. Tchau! Tchau!